Nos últimos 6 anos, mesmo morando no sul do Brasil, nós fundamos um projeto missionário chamado Missão Nordeste, estabelecido na cidade de Juazeiro da Bahia, numa comunidade chamada Horto do Salitre, 40 quilômetros do centro da cidade, uma zona rural. E 6 anos depois, a gente tem hoje uma base de missionária em construção, 20 missionários de várias partes do Brasil trabalhando com a gente, famílias que foram embora para lá e nos têm auxiliado nesse projeto. E uma semana do meu mês, às vezes uma semana, às vezes 10 dias, eu passo no sertão baiano, no sertão pernambucano, no sertão brasileiro. Temos recebido uma palavra do Senhor a respeito do Nordeste brasileiro e muita gente vai se surpreender com o Nordeste nos próximos anos. Há um rio nascendo no deserto para saciar a sede do sedento e há um tesouro escondido sendo descoberto. Literalmente, Isaías 35:1 tem se cumprido esses últimos anos lá, onde o deserto e a terra seca estão florescendo. Por conta dessa missão, nós nos tornamos até agricultores. Já plantamos melão, agora estamos plantando banana, no método de irrigação, porque é um lugar de seca, irrigação por gotejamento, modelo igual ao Israel. E aprendemos com os judeus, e tudo isso para gerar uma missão sustentável. E diante de todo esse cenário que nós estamos vivendo, o nosso coração tem desejado uma coisa só. Quando falamos da nossa família, é porque estamos falando daquilo que Deus está restaurando nesses dias. Famílias para que se tornem famílias sacerdotais. Falamos da igreja porque entendemos que Ele está restaurando a sua casa e está reposicionando a sua noiva. Ele está trabalhando para a edificação daquilo que é dele. E só uma coisa mexe com a gente, é todo o nosso empenho, todo o nosso trabalho, ele tem um objetivo só. É ver o Espírito de Deus sendo derramado nessa nação. É ver o cumprimento de palavras que foram proferidas por homens que vieram antes de nós, que há muitos anos atrás gastaram sua vida e se deixaram gastar. Homens que não são conhecidos, que não têm seus nomes estampados por aí, que a gente não vai no Google encontrar suas histórias, mas foram homens de lágrimas, que profetizaram sobre a nação brasileira. E coisa de 40 anos atrás, eles disseram que essa nação se tornaria um celeiro de missões. E o nosso desejo é isso. É ver aquilo que o nosso Pai falou cumprindo nos nossos dias. E uma das coisas que nós entendemos é que Deus é um Pai que quando fala, Ele provoca e promove o ambiente para o cumprimento do que Ele falou. Então quando Ele fala, Ele cria. Agora a profecia, ou a palavra liberada por Deus profeticamente, ela é incondicional para Ele, porque Ele já falou, e Ele cumpre o que Ele diz. Mas ela é condicional para a gente. Porque se nós vamos ser ou não participantes daquilo que Ele está fazendo, depende do estilo de vida e das escolhas que nós vamos fazer nessa geração. Por isso nós estamos encorajados, porque vivemos num tempo onde o ambiente não é o mais favorável. As circunstâncias à nossa volta, elas não contribuem muito para que se cumpra o que Deus falou. Mas deixa eu falar para você uma coisa, o momento é propício. Diante de um cenário desfavorável, o ambiente para o cumprimento das coisas que Deus falou é propício. E tudo que Ele precisa é de alguém que se posicione nesses dias e que exerça a sua função, ou seu papel de sacerdote. Porque foi isso que Ele nos estabeleceu como um reino de reis e de sacerdotes, pelo seu sangue Ele nos comprou.
e nos fez um reino de sacerdotes para o seu Deus e Pai. E o trabalho sacerdotal é ocupar lugares vazios. O trabalho sacerdotal é acessar uma realidade espiritual, acessar uma realidade terrena e fazer com que isso seja convergido para o cumprimento da palavra de Deus, que é o estabelecimento do seu reino, do seu governo, da sua vontade. Então, nesses dias, no dia chamado hoje, nesse tempo, no tempo chamado agora, nós estamos encorajados porque estamos vendo Ele despertar um remanescente. Uma geração de, como foi intitulado essa conferência, de inconformados. Que não se conformam, ou que não tomam a forma, que não aceitam aquilo que dizem a respeito do que é igreja, do que é reino e do que Deus é, mas querem avançar, expandir, porque querem conhecê-lo e seguirem conhecê-lo. Não é mais sobre o que os outros falam dele, mas é sobre a nossa disposição de buscar saber o que realmente ele é. Por isso, diante de todo esse cenário que não talvez nos favoreça, de conflitos, onde a nação brasileira enfrenta guerras, conflitos, crises. Nos últimos 2 anos a gente nunca sabe o que vai acontecer no outro dia, porque estamos vivendo de julgamento em julgamento. Estamos vivendo de conflitos em conflitos. Mas mesmo diante de todo esse cenário, nós estamos acreditando que há um movimento do Espírito específico para a nossa geração e para os nossos dias. Porque são dias de cumprimento. Agora, dentro de um cenário de cumprimento, vai exigir de nós um posicionamento correto. Entende o que eu estou falando? Por isso é muito bom estar aqui, com os inconformados dessa cidade, dessa região. E que nesses dias, o nosso Pai encontre um lugar em nós para revelar a sua verdade. Que, como o Júnior cantou e mencionou aqui, que nossas canções não sejam só palavras liberadas ao vento, mas sejam decretos que no reino do Espírito dão forma ao que Deus faz. Que o que nós falamos não seja só palavras eloquentes, coisas que preenchem os nossos ajuntamentos e as nossas reuniões, não. Mas que as nossas palavras sejam uma posição de assumirmos responsabilidades. Para que nesse tempo, nesses dias, o caráter do nosso Pai possa ser revelado por meio do nosso estilo de vida. Eu queria, antes de ler as Escrituras, que nós tivéssemos um momento de oração. Eu não sigo muito o cronograma. As minhas pregações, ou não sei se pode se chamar de pregação, mas não tem começo, meio, fim às vezes. Eu costumo dizer que nós só temos uma mensagem e nós compartilhamos o nosso coração, porque o que sentimos é muito maior do que o que falamos. E também entendemos que nós não sabemos de muitas coisas. Temos ainda talvez mais interrogações, mais dúvidas do que respostas. Mas nesses dias, aquilo que nós temos, nós estamos procurando disponibilizar, para que juntos como igreja, a gente possa acessar aquilo que já é disponível a nós em meio a esses dias. Escute, nós não precisamos mais orar para que os céus sejam rasgados, porque eles já foram.
com a morte e ressurreição de Yeshua, os céus já se abriram. Nós precisamos acessar o que está disponível a nós. Precisamos sim orar para que a terra seja fendida, para que a semente do reino, desse céu que já foi rasgado, ela possa entrar nessa terra que está sendo aberta e frutificar, e dar o seu fruto segundo a sua espécie. Entende o que eu estou dizendo? Quantos já ouviram aqui o termo avivamento? Os últimos 25 anos, 30 anos, é o que os profetas falaram sobre o Brasil. Brasil, tua hora é chegada. Quantos já ouviram esse termo? Brasil, terra de avivamento. Fala a verdade, nós já vivemos alguns moveres, alguns movimentos. Mas o que nos falta? Ser inconformados. Acessar o que ele já disse, tomando uma postura de alguém que vive de acordo com aquilo que já alcançou. Escute, nos próximos anos, eu creio sobre o movimento do Espírito na terra, um derramar sobrenatural, porém, não vem para que homens demonstrem poder em cima de plataformas, mas ele vem para habilitar uma geração e capacitar uma geração para que ela cumpra o propósito dos últimos dias. Não é um avivamento para exposição, não, é para projeção. Não é para ser exposto, mas é para habilitar e capacitar uma geração de meninos, de meninas, de homens e de mulheres, para que esteja habilitada para estabelecer aquilo que foi chamado. Então nós vamos dar vista aos cegos. Então nós vamos curar os enfermos. Então nós vamos pregar aos pobres, libertar os cativos. Então nós vamos. Agora escute. Não se deita vinho novo em odre velho. Escute. A colheita das uvas já estão prontas. Mas é necessário que seja restaurado, reposicionado, renovado os odres que vão receber o vinho novo. Porque vinho novo em odre velho, a gente conhece as escrituras, diz o quê? Fende-se o odre, rompe-se o odre, perde-se o... Sabe o que eu penso? Não vai mais haver desperdício de vinho. Mas para que isso aconteça, é preciso a restauração dos odres. E sabe que nós temos falado nos últimos anos? Não é sobre o que falamos, não é sobre o que nós pregamos, mas é sobre aquilo que nós estamos nos tornando, ou com quem, ou a semelhança de quem nós estamos ficando parecidos. O que Paulo fala aos romanos: os que de antemão conheceu, ele predestinou e determinou para que se tornassem a imagem e a semelhança do primogênito. Fomos chamados para ter a imagem do irmão mais velho, do nosso primogênito, aquele que era o único exclusivo, o único daquela espécie, o unigênito que se tornou o primeiro de uma família, porque o desejo do Pai é reunir uma família de muitos filhos, a semelhança daquele que se fez primogênito. Agora escute, ser parecido com ele não é ter essa cara aqui, que às vezes as pessoas dizem. Eu estava sentado ali, as meninas estavam aqui, elas foram ali, pegaram na minha barba e disse: tu é parecido com Jesus? Eu disse: é porque ele é meu irmão. Nós somos da mesma família. Mas não é ter uma imagem externa de algo que a gente pensa que seria a sua imagem.
mas é ter a mesma natureza, a mesma origem. E se desenvolver com o mesmo propósito. Porque a Escritura ensina que sempre foi a respeito de um pai e de um filho trabalhando junto. A Escritura sempre vai mostrar que é o pai e o filho trabalhando juntos. E ter a mesma origem e ter a mesma natureza que Yeshua, o nosso irmão mais velho. É sobre um pai e filhos trabalhando juntos. Porque Yeshua sempre respondia, quando era questionado sobre o que falava e que fazia: eu só falo o que ouço meu pai falar, e só faço o que eu estou vendo o meu pai fazer. Então não é sobre mim, é sobre o meu pai. Esse é o estilo de vida e é o tipo de sacerdócio e de igreja que nós fomos chamados para ser. Não é sobre nós, é sobre o nosso Pai. É sobre o que Ele está construindo e é sobre o que Ele está edificando. E sabe o que nos tem encorajado nesses dias? Porque nos últimos anos houve uma separação entre pais e filhos. Fala a verdade. Uma geração que antecipou a nossa. Aí nasce outra geração. Aí a geração que nasce acha que o que está recebendo agora é maior do que aquela que veio antes dela. E a gente, nos últimos anos, ou nas últimas 2 gerações, tivemos dificuldade de fazer um trabalho para que houvesse uma convergência geracional, onde pais e filhos trabalhassem ao mesmo tempo para cumprir o mesmo propósito. E daí nós vivemos em dias onde pais disputam com os filhos e filhos se acham melhores que os pais. Eu nunca falei sobre o termo que se utiliza em muitos lugares, até na casa de onde eu venho, no Ministério Mevan, é um dos termos e uma das palavras que conduz aquela casa, que é o termo paternidade. A base da estrutura do Ministério Mevan, da onde eu venho, é a palavra compartilhada e comunicada é sobre paternidade. E eu particularmente, eu nunca falei sobre paternidade. Porque eu nunca tive uma compreensão clara. E sobre aquilo que eu não tenho compreensão clara, eu tenho dificuldade de falar. Mas por ser pai de 4 filhos, e dentro de cada tempo específico na minha casa, onde os filhos, eles apontaram uma estação em que nós estaríamos vivendo, nós começamos a ser esticados. E nesses dias, nós estamos entendendo a necessidade de haver uma convergência geracional. Aonde aquilo que foi falado para aqueles que vieram antes de nós, e aquilo que vai se cumprir para aqueles que vão dar continuidade depois de nós, como os meninos e as meninas que estavam sentados aqui durante a adoração, nós precisamos trabalhar para unir o que foi falado e o que vai se cumprir. Por isso que Malaquias, a última palavra de profecia da antiga aliança, ou do Velho Testamento, é o profeta Malaquias anunciando um dia e um tempo onde os céus enviaria o profeta Elias. E esse Elias iria trabalhar para fazer converter coração dos pais aos filhos e dos filhos, para que ele não viesse e ferisse a terra com maldição. Elias, ele foi anunciado a sua vinda com o nascimento de João, aquele que emergia, aquele que batizava. Em Lucas capítulo 1, nós temos o anúncio de um cumprimento profético sobre o Elias que haveria de vir, que teria como responsabilidade preparar o caminho, habilitar um povo, trazer os desobedientes à obediência do justo e trabalhar para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Em Mateus 17, quando Yeshua está descendo o monte da transfiguração com seus discípulos, eles começaram a questionar ele sobre o Elias que haveria de vir. E daí ele começa a dizer, olha, Elias veio, e Elias
virá. Elias veio e fizeram o que bem pareceu aos seus olhos. Aí então, entre parênteses, na escritura vai dizer, e daí eles entenderam que ele estava fazendo menção a respeito de João. João, ele é o que nós chamamos de precursor, aquele que veio à frente do nosso Senhor para preparar o caminho para que ele pudesse se revelar. E ele é anunciado desde os dias de Malaquias, profetizado pelo profeta Isaías. Ele é um cumprimento de uma palavra dentro de um espaço de tempo determinado. Agora em Mateus 17, quando Yeshua está falando que Elias veio e Elias virá, nós pensamos que antes da primeira vinda, os céus enviaram Elias, um precursor, por meio da vida de um homem chamado João. Mas Yeshua falou que ele voltaria. E se antes da primeira vinda houve um precursor, aquilo que se levanta para preparar e habilitar um povo, nós acreditamos que antes da segunda vinda ele também levanta uma geração de precursores, que vai trabalhar para preparar um caminho, habilitar um povo, converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos, e trazer os desobedientes à obediência do justo. E sabe o que João provoca no seu nascimento? A gente, quando fala de João, a gente pensa sempre em quê? Cara grosso. Já viu o cara que dá uma palavra dura? É aquele cara que sempre bate de frente, a gente diz, ó o João Batista aí, ó. Não é assim? Porque quando a gente pensa em João, a gente associa a alguém que provoca e promove denúncias. Não é isso? Mas a Escritura, quando Gabriel está falando a Zacarias sobre o nascimento de João, diz que João também provocaria alegria. Em Lucas, no capítulo 1, nos versículos 65 em diante, diz que Isabel, já estando a ponto de dar à luz, deu à luz e se alegrou. E as suas vizinhas que estavam com ela também se alegraram. E depois, quando foram dar nome ao menino, seu pai estava mudo. Porque quando Deus falou o que iria acontecer, Zacarias, ainda que fosse um homem irrepreensível, ele duvidou daquilo que o anjo falava com ele. E por conta disso ele ficou mudo. Mas quando foi para anunciar o nome do menino, que não carregaria o seu nome como de costume judaico, e por isso foi questionado por aqueles que estavam à volta, dizendo, por que João? Não tem ninguém da sua família com o nome de João. Porque eles chamavam o nome do menino de Zacarias, como é costume do judeu. Então João, quando ele escreve numa tábua o nome do menino, ele começa novamente a falar. E mais do que isso, a Escritura diz que João começa a profetizar. Quando uma geração de pais e filhos se unem para trabalhar junto dentro do mesmo tempo, as coisas tomam a forma do reino. Há uma alegria liberada pelo Espírito. E pais que se achavam mudos voltam a profetizar, não só a falar. Por que eu estou falando isso? Porque nesses dias eu estou vendo o nosso Pai, por meio do seu Espírito e através do seu Filho, construindo um ambiente para que o que veio antes de nós se una ao que está acontecendo agora, para que aquilo que vai dar continuidade, nossos filhos, possam ser o cumprimento de tudo que foi falado. Está havendo uma convergência geracional. Entende o que eu estou querendo dizer? Pais e filhos trabalhando junto. Sabe o que pode provocar pais e filhos trabalhando junto? Transformação da nação. Sabe o livro do profeta Joel? Os dias de Joel eram dias em que a nação de Israel estava totalmente assolada.
Joel é um profeta escatológico. O livro de Joel, ele aponta para o fim dos tempos, para o dia do Senhor. E nos dias de Joel, o cenário de Israel era uma nação que o gafanhoto, a lagarta, a locusta, elas tinham consumido todas as suas plantações, seus celeiros estavam vazios, e a semente que eles tinham plantado tinha apodrecido na terra. Capítulo 1 do livro do profeta. Eles não tinham o que comer, os celeiros estavam vazios. Eles não tinham como plantar, porque acabou a semente. E não tinham o que colher, porque o que eles tinham plantado apodreceu na terra. Havia um problema econômico assolando Israel naqueles dias. E sabe que foi provocado por Deus? Porque no capítulo 2, Deus vai dizer que o gafanhoto é o seu exército. E ele vai dizer, foi eu que provoquei esse ambiente, para que eu pudesse chamar a atenção de vocês, para que vocês se posicionassem no lugar que vocês precisam estar. Israel também estava à beira de um ataque militar. Capítulo 1 vai dizer que havia um exército que vinha do norte. E mais uma vez Deus diz, meu exército. Deus chama o exército de Nabucodonosor de seu. Jerusalém estava sitiada. Havia todo um alvoroço. Mas houve uma convocação. Capítulo 2 de Joel, Deus chama o seu povo ao arrependimento. E eu queria que você abrisse comigo o livro do profeta, para a gente ler, e talvez discernir que a nossa posição nesses dias vai fazer toda a diferença no cenário da nação e no cumprimento das palavras proféticas de Deus sobre a nossa geração. Joel capítulo 2, versículo 12. Ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Vai no versículo 15. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum e convocai uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai as crianças, os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar. E digam, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbio, para que os gentios dominem, porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Versículo 18. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, e compadeceu-se do seu povo. E o Senhor respondendo disse ao seu povo, eis que vos envio o trigo, o mosto, o azeite, e deles sereis fartos, e vos não entregareis mais ao opróbio entre os gentios. Versículo 28. E há de ser, que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. O texto do livro do profeta Joel é um texto que uma nação está assolada, uma guerra, um ataque militar é iminente. Então Deus convoca quem? O seu povo. E a convocação do seu povo
Não foi de uma classe específica do seu povo. Ele diz: santifiquem o povo, promovam um jejum, promovam uma assembleia solene e juntem desde os que mamam, as crianças, os jovens, os anciões. Sai a noiva e o noivo da sua recâmara. Ou seja, esse não é um tempo de prazeres, não é um tempo de lua de mel. Ele está dizendo: sai o noivo e a noiva dos seus aposentos agora. Não é um tempo de lua de mel, não é um tempo de prazeres. E ele faz uma convocação para que, dentro de um mesmo tempo, desde os que mamam, das crianças de peito de colo, até os mais velhos, anciãos de cabeça branca, se coloquem no lugar devido, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa, Senhor, o teu povo. E daí ele enfatiza dizendo: se assim fizer, então eu promovo o trigo que tanto vocês precisam, eu vou dar o vinho que tanto vocês esperam, eu vou afastar de vocês todo o opróbrio, tudo que se levanta contra vocês. E daí Joel 2:28, aquele versículo que a gente gosta tanto, que começa a se desenvolver, a se desdobrar a partir de Atos 2, que quando Pedro entende o que está acontecendo, ele diz: isso é o que o profeta Joel disse. O que eu quero dizer com isso? Os dias que nós estamos vivendo nessa nação, se de fato nós queremos ser inconformados, não é sobre levantar bandeiras para defender causas pessoais ou particulares, não é sobre apontar o que está certo ou o que está errado, mas é se colocar entre o alpendre e o altar. Por favor, traga os meninos de peito. Por favor, os irmãos mais velhos, vem junto. Por favor, os jovens também. Por favor, sacerdotes, se coloquem no seu lugar. E vamos entre o alpendre e o altar. Vamos tocar a trombeta. Sabe o que Deus está dizendo? Toquem a trombeta. Promovam um som. Provoquem um som nesses dias. Um som que vai mobilizar e que vai trazer direção. Porque as coisas de Deus, elas mobilizam e elas apontam caminho corretos. Elas não têm confusão. Entende? Nós vamos alcançar o que o Brasil foi chamado para ser, se nessa geração pais e filhos derem as mãos. E daí eu falo daqueles que nasceram biologicamente de nós e aqueles que espiritualmente foram gerados, como Paulo diz a respeito de Timóteo e de tantos outros que ele gerou por meio de gemidos, de sacrifícios e de renúncias. Esse é um lugar que não há competição. Não é sobre ministério vinde, ou sobre ministério A, B ou C, ou sobre a congregação do outro lado da rua. Não. É sobre o reino de Deus sendo estabelecido. Escute, só tem um que precisa ser glorificado nesses dias, é o nosso Pai nessa nação. Então, para mim, não interessa quem vai sair na foto, interessa quem vai receber a glória. Nós estamos em dias de restauração. Concordam comigo? Já ouviram esse termo nos últimos anos? Que Deus está restaurando todas as coisas. E quando se fala de restauração, e a gente vai às Escrituras, qual é o modelo de restauração que a gente tem nas Escrituras? Esdras. Depois de um período de cativeiro, aonde a estrutura que foi edificada, construída para ser o lugar que ligava céu e terra, o templo em Jerusalém, aonde Deus escolheu para ser a sua habitação perpétua, eterna, diante do seu povo, foi destruído. E depois de passar por um processo de 70 anos, eles voltam a Sião. E eles começam a restauração da casa do Senhor que estava em ruínas. Esdras vai falar da restauração do templo, daquilo que nós somos. Então nós estamos em dias de restauração. A restauração de todas as coisas. A restauração da casa do Senhor.
Agora o Senhor não habita em casa feito pela mão do homem. Ele está restaurando a minha vida e a sua. É sobre esta casa. É sobre essa habitação. E sabe qual é o modelo de Esdras? Capítulo 3, versículo 1. E eles já estavam assentados cada um na sua cidade. Então se reuniram em Jerusalém como um só. Jesua, sumo sacerdote, com seus irmãos e suas famílias. Zorobabel, governador, com seus irmãos e suas famílias, começaram um processo de restauração a partir do altar que estava em ruínas, segundo o modelo deixado nas Escrituras por Moisés, homem de Deus. O que eu quero dizer? Que o modelo que a gente tem de restauração nas Escrituras fala de um ajuntamento, aonde se torna um só homem, para que a casa do Senhor volte a ser o que ela foi chamada para ser. O que eu quero dizer? Que no ajuntamento onde fomos chamados para ser um só homem, escute, nesse lugar não há espaço para nossa vaidade. Para sermos um só homem nesses dias, nessa nação, como igreja, não há espaço para o nosso projeto pessoal, nosso interesse pessoal. Ser um só nesses dias é se submeter, se sujeitar ao que Ele quer fazer. Como membros de um corpo, porque é isso que a igreja é, um corpo. E como membros de um corpo, aonde é dividido, o corpo é dividido por muitos membros, e cada um precisa realizar a sua função, para que esse corpo tenha vida e tenha movimento. A minha oração é que nesses dias, nas nossas cidades, se levante, não o ministério Vinde, não o ministério A, B, C, mas que se levante uma voz e provoque um som que vai mobilizar e trazer direção. Não importa quem vai ter a maior estrutura da cidade. Não importa quem vai ser a maior expressão da cidade. Importa entender cada um a sua medida, cara. Meu irmão é um cara famoso, Luiz Hermínio. Aonde eu vou, em muitos lugares, os caras nem me cumprimentam. Me cumprimentam e nem perguntam meu nome. E aí, o Luiz Hermínio tá bem? Eu não tenho nome, eu sou o irmão do Luiz Hermínio. E qual é o problema com isso? Nenhum. Porque a vida do Luiz Hermínio é dele, a medida que Deus deu para ele. A vida que Deus deu para mim, a medida que Ele me deu. E o meu trabalho é cooperar para que o Luiz funcione naquilo que Deus chamou ele. Que é hora ajudando ele a carregar a cruz que ele leva, que é hora confrontando o que ele precisa. Mas o meu trabalho é cooperar com o que ele foi chamado. Não é querer ter a mesma expressão que ele tem. Então não importa quem sai na foto. O que importa é que o propósito é cumprido. Sabe por quê? Porque nós vamos ter que aprender uma coisa, que nós não trabalhamos por resultados. Porque quem trabalha por resultado faz coisas que dão certo. Mas nós fomos chamados para trabalhar por propósito. E quem trabalha por propósito faz o que é necessário. Então não é fazer coisas que vão dar certo, é fazer o que é preciso ser feito. Entende o que eu estou falando? Esse é o chamado para essa geração, para a igreja dos nossos dias. Sermos como um só homem. Brasil, tua hora é chegada. Ah, Brasil, a palavra profética paira sobre os teus céus. Até quando, Brasil, nós vamos ficar disputando espaço por aquilo que já era para estar sendo desenvolvido entre nós? Pais e filhos trabalhando junto.
Não anulem os que mamam, os de peito. O que uma criança de peito pode fazer numa assembleia solene? Profetizar. Eu sou o pai. Sabe qual é o meu maior trabalho? Tem sido o meu maior desafio dos últimos anos. Ainda que as pessoas às vezes nos chamam, cara, você caminha no profético. E querem nos dar título de profeta. Mas o meu maior trabalho nesses dias não é sobre eu profetizar. Mas é sobre cumprir o que Joel fala, que ele derramaria o seu espírito e os meus filhos e as minhas filhas, eles iriam profetizar. Então, como um pai dentro de uma geração, o meu maior trabalho é criar um ambiente, promover um ambiente seguro, para que os meus filhos possam se desenvolver naquilo que eles foram chamados para ser. Não é sobre eu profetizar, mas é criar um ambiente para que eles profetizem. O que uma criança de colo pode fazer em meio a uma assembleia solene? Ele é filho, ele pode profetizar. Eu estou há 6 anos no Nordeste. Os últimos 3 anos, Deus foi nos dando um desenho de como trabalharíamos lá. Em abril do ano passado, ele deu detalhes dessa planta, para que a gente pudesse tomar a forma do que Ele nos pediu. E no meu espírito Ele falou para fazer algumas coisas, ministrou sobre um tempo determinado, sobre uma movimentação específica, sobre um trabalho específico, para um tipo de pessoa específica. E Ele mandou eu fazer uma ponte para a Europa, do Nordeste brasileiro para a Europa, e da Europa fazer um caminho a Jerusalém. É um retorno. O Evangelho sai de Jerusalém, passa pela Europa e vem para as Américas. Agora nós estamos voltando para casa. Reevangelizando a Europa, que é a porta de entrada para Jerusalém. Porque é de lá que Yeshua vai governar sobre tudo. E Deus ministrou coisas no nosso espírito, e nós estávamos na missão no meio do sertão, cara. A maioria das casas de taipa. Faz quase 1 ano e meio, eu acho, 1 ano e 8 meses, chegou a água agora a água é da rede, até 1 ano e 8 meses atrás era de cisterna. Filhos e filhas, crianças que não têm destino, porque são órfãos de pais vivos. Mas Deus nos tem falado que o deserto e a terra seca iria florescer, e que esses meninos e meninas, eles seriam missionários nas nações. E o ano passado, depois de abril, que Deus ministrou no nosso espírito, nós ficamos uns 3 meses querendo entender. Conversamos com os irmãos que trabalham junto com a gente. Mas no dia 12 de julho, dentro da minha casa, um menino que agora está com 6 anos, mas tinha 5 nesse momento, nosso filho, por 30 minutos, ele profetiza. Por 30 minutos ele olha para mim e diz: Pai Júnior, eu estou ouvindo uma voz. Hoje na minha escola eu ouvi uma voz que falava comigo. E daí, como pai, eu fiquei assustado e perguntei: como assim, moleque? Que voz tu ouviu? Ele disse: eu ouvi uma voz, era assim, ó, como o som da chuva. Aí eu fui instigá-lo para fazer ele botar para fora o que ele estava sentindo. E eu disse: explica melhor. Era como o som de águas. Ele: é isso? Como o som das muitas águas. Eu parei e disse: o Senhor está falando com ele. O Senhor, nessa tarde, quando ele estava no pré, ele ainda não era alfabetizado. Ele está sendo alfabetizado. Aí eu fiz mais uma pergunta, eu disse: explica melhor para o pai, filho. Era uma voz ou muitas vozes? Aí ele olhou como quem tem toda a convicção e disse: uma voz, o Deus falou comigo. E daí ele disse: fica quieto. Para mim, sou o pai dele. Fica quieto. Eu vou falar para você o que ele me disse. E ele começou a falar, e em um determinado momento ele parou e disse: tá aqui, ó. Tá aqui, ó. O som da chuva. Eu vou repetir para você. E por 30 minutos ele me deu detalhes de dias, anos, meses e o que é para mim fazer nos próximos 10 anos. E como um pai que trabalha para que haja uma convergência geracional de pais e filhos trabalhando junto, eu me abaixei para ouvir um menino de 5 anos. E pela profecia de um menino de 5 anos, que deu detalhes bíblicos,
usou uma linguagem bíblica. Deu detalhes que só um vidente poderia dar. Por causa que o menino profetizou, nós começamos a criar o desenho. Embarcamos para a Europa 3 meses depois. Estamos voltando agora esse ano. Vamos a Israel esse ano. E começamos a fazer uma ponte entre o Nordeste brasileiro e a Europa. E o nosso maior trabalho nos próximos 10 anos no Nordeste, nessa nação, é preparar uma geração de meninos e meninas que hoje tem 7, 8, 9, 10 anos. Mas daqui a 10 serão homens de 20, 25, 23, 24. E nós vamos desenvolvê-los. Prepará-los para um tempo determinado. Nós não estamos fazendo coisas que vão funcionar agora. Mas nós entendemos os dias de Noa, de Noé. Noé não fez uma arca porque chovia, mas porque iria chover. Ele antecipou um tempo que estava para chegar. E quando o juízo de Deus chegou, muitos que estavam, ou todos que estavam distraídos, as águas levou a todos, mas Noé com sua família foi salvo. E isso foi imputado para ele, por isso que ele é conhecido como um pregador de justiça. E Deus disse, você não tem 100 anos, cara, você tem 10 anos. Para construir uma estrutura que suporte as demandas do tempo do fim. Você tem 10 anos para desenvolver tipos de pessoas específicas. Porque se a volta do Senhor, como Mateus 24, 37 diz, quando Yeshua ensina seus discípulos, será como nos dias de Noé, nós precisamos, na volta do Senhor, ter homens semelhantes a Noé, com a mesma disposição. O que eu quero dizer com isso? Pais e filhos trabalhando juntos. Em Joel, traga-se as crianças, traga-se os meninos, traga-se os mais velhos. E juntos, provoquem um som. Liberem um som. Traga aquilo que vai direcionar esse tempo e esses dias. Nos últimos meses, eu já preguei isso, eu sou repetitivo, tá bom? Eu sou o cara que repete muitas vezes a mesma coisa, até que fique inculcado. Eu não me preocupo em falar de coisas novas, eu me preocupo em falar das coisas que ainda não se cumpriram. Para que a gente possa ir tomando a forma daquilo que fomos chamados para ser. E como eu falei no início, no último ano, meu filho anunciou que nós seríamos avós. E sabe, quando ele chegou em casa com aquele envelope, e com aquele resultado de gravidez, teste de gravidez. E ele nos deu, nosso coração se encheu de alegria, e o Senhor nos deu uma palavra. Durante os últimos 4, 5 anos, nós falamos muito sobre os dias de Noa, os dias de Noé, sobre a volta do Senhor, apontando aquilo que está para chegar diante de nós. Falamos do aspecto, do cenário que os dias de Noé são anunciados, como Jesus anuncia aos seus discípulos. Então fomos para Gênesis 6, olhando o que Jesus fala aos discípulos, comparando com os dias que vivemos, aí percebemos, não é o fim, mas já é o início do processo que conduz ao dia do Senhor. Por quê? Porque as características são muito semelhantes. Comiam, bebiam, faziam festa, casavam, davam-se em casamento, faziam alianças, quebravam alianças, distrações, injustiça. O cenário de uma geração muito semelhante à nossa. Aonde se vive pela satisfação pessoal, onde as alianças já não são mais mantidas, aonde a prática da injustiça é algo que se multiplica a cada dia. E depois, no segundo momento, a gente falou do tipo de pessoa, porque se os dias são como de Noé, precisamos de homens semelhantes a Noé. E daí depois falamos da construção da arca, das medidas da arca. Porque as coisas de Deus são feitas à maneira de Deus. Sempre que Deus mandou fazer algo para ele, Ele deu as medidas daquilo que Ele queria. Desde uma arca a uma casa. O material que seria utilizado na construção. Todos os detalhes Ele sempre deu. Porque as coisas do Senhor são feitas do jeito do Senhor, não é do nosso. E quando meu filho anunciou que nós seríamos avós, o Senhor nos deu a palavra. Nós fomos retrocedendo do fim para o início. Porque Deus anuncia o fim desde o princípio, segundo o profeta Isaías. Então nós começamos a falar do aspecto do tempo, do tipo de pessoa, da construção, e até que chegamos no nascimento de Noa. Gênesis 5, 28. E Lameque gerou um filho e deu o nome de Noa, Noé, descansado, lugar de repouso, lugar de descanso. E disse, esse nos consolará
de todas as aflições que nós temos, porque a terra estava amaldiçoada. Naquele dia Deus disse assim para mim: não olha para as coisas que já frustraram você. Começa a celebrar aquilo que está nascendo nesse tempo. Por quê? Eu sou um homem de 42 anos. Fazem 13 anos que eu estou no Senhor. Fazem 13 anos que o Senhor mudou a nossa história. Então nós somos meninos, comparado a irmãos que vieram muito tempo antes de nós. Mas esses 13 anos a gente também viveu intensamente, radicalmente, inconformado. Parece que são 30, parece que são 40, parece que é toda uma vida. E eu nunca fui um cara de desistir, mas em alguns momentos a gente olha para o cenário. Não é assim? Os irmãos mais velhos que já sofrem na caminhada há muito mais anos, sabem do que eu estou falando. Às vezes a gente olha para o cenário e diz: isso não vai virar, isso não vai mudar. Eu estou cansado, a terra cada vez está mais amaldiçoada. Quanto mais eu trabalho, parece que menos as coisas são transformadas. Até o dia que nasce Noa. E quando Noa nasce, diz o quê? Que ele é um lugar de descanso, porque isso significa o seu nome. E Lameque gerou um filho e deu o nome de descanso, e disse: esse vai nos consolar. E Deus me fez entender e falar sobre os nossos dias, dizendo: Júnior, começa a celebrar o que está nascendo. Começa a celebrar. Há uma geração surgindo. Noa está nascendo. Viu, Lameque? Você sofreu, mas Noa está nascendo. Quem é Noa? É aqueles que vão nesse tempo e nesses dias construir segundo as medidas que Deus deu. E vão habilitar e preparar o ambiente, porque não vão ser pegos de surpresa. Estão antecipando o tempo. Então, para mim, independente se é homem, se é mulher, minha neta é uma menina, mas para mim é Noa. Os filhos dessa geração, para mim, são Noa. Aqueles que nascem para construir algo. Agora deixa eu falar uma coisa. Eu não sei quanto tempo Noa passou embrenhado dentro de uma floresta cortando madeira. Mas eu acredito que ele passou muitos anos da sua vida juntando matéria-prima até ter o suficiente para começar a construção de uma arca. Porque as coisas de Deus têm processos. Por isso que não é um tempo de exposição. É um tempo de trabalho. E sabe, Lameque descansa naquilo que vai trabalhar muito. Porque Noa gasta mais de 100 anos ou 100 anos da sua vida. Ele trabalha durante um período extenso, com muita dedicação, para cumprir um propósito determinado por Deus. Entende o que eu estou dizendo? E Deus falou isso para a gente. E disse: Júnior, na Bíblia não existe o termo avô. Alguém já encontrou avô? Existe o termo pai, patriarca. No inglês não existe o termo avô. Existe, João? Como é que é em inglês? O grande pai. Como é que é? Grandfather. É grandfather. Com sotaque peixeiro lá de Itajaí. Aleluia. E Deus me falou que, Júnior, o que nasce do seu filho também é seu filho. Também nasce dos seus lombos. Então começa a celebrar o que está sendo, o que já está dando fruto a partir daquilo que você gerou. Entende o que eu estou dizendo? Nós estamos numa reunião onde Deus está trabalhando para que nessa noite faça convergir pais e filhos. Que filhos assumam suas responsabilidades e que pais encontrem um lugar e digam: uau, chegou o meu consolo. Por isso eu volto a repetir, nesse lugar temos que ser como um só homem. E não é um ambiente onde nós vamos ter lugar para a nossa vaidade. Não há disputa nesse lugar. Porque filhos são a continuidade daquilo que os pais ouviram. E em Gênesis 48. Eu falei tudo isso porque eu queria chegar aqui. Gênesis 48. A Escritura diz que Jacó, já estava avançado de idade. Sua jornada já estava se completando.
E ele estava sobre uma cama, enfermo, com os olhos escurecidos, abatido pela idade. E José, seu filho, fica sabendo que seu pai não está bem. Pega seus 2 filhos que nasceram no Egito, um chamado Manassés, o outro Efraim. E ele vai à casa de Jacó, seu pai. Os servos de Jacó, quando ficam sabendo que José está chegando, eles vão até aonde Jacó está e dizem: meu senhor, teu filho teu filho José, está vindo te visitar. A Escritura diz que Jacó nesse dia reuniu todas as suas forças e sentou à beira da cama. Jacó reuniu todas as suas forças e sentou na beira da cama. José chegou, chegou. Jacó, quando viu ele com os filhos, perguntou: quem são esses? Ele disse: esses são Manassés, Efraim, meus filhos, que nasceram no Egito. Jacó diz: não. Eles são meus filhos, porque também nasceram dos meus lombos. Mas agora, o que nascer de ti vai ser teu. Mas esses 2 também são meus. E Jacó, naquele dia, começou a proferir, a comunicar e a falar de toda a palavra que Deus, o seu Deus, tinha falado por toda a jornada da sua vida. E daí ele diz a o meu Deus, fiel Ele é, e me prometeu a mim e aos meus antepassados uma terra, uma herança. E os teus filhos, Manassés e Efraim, são meus filhos porque eles também vão herdar essa terra. E ele começa a falar da fidelidade, da bondade desse Deus. Sabe o que eu vejo nesse cenário do quarto da casa de Jacó nesse dia? Uma convergência geracional, aonde o que um homem ouviu no fim da sua jornada reúne as suas últimas forças para comunicar aquilo que foi gerado para dar continuidade a tudo que ele ouviu. E sabe qual foi o trabalho de de José? Pegar os seus filhos e juntar os seus pais. Nesses dias eu tenho procurado trabalhar como José. Eu quero pegar os meninos, as meninas, pegar os irmãos mais velhos e dizer: fala para os meninos o que vocês ouviram, eles precisam ouvir. Entende? Porque é uma convergência de geração. E daí os meninos, a gente está dizendo: cabeção, não existe nada novo debaixo do céu. O que há de ser já foi, o que é também já foi, é só uma continuidade daquilo que ele já falou. Por isso, olha para as Escrituras e não remova os marcos antigos. Ouve o que aqueles que vieram antes de nós ouviram do Senhor sobre essa nação. Aplique em sua vida e dê continuidade. Uau! Entende isso? Alguns de nós só temos esse trabalho. Eu estou pegando os meus filhos, pegando os irmãos mais velhos, dizendo: fala para eles, cara. Eles são a continuidade do que vocês ouviram. Fala para eles. Alguns anos atrás eu achei que eu ia, na profecia de Joel, ser parte dos filhos e as filhas e dos jovens. Que eu era parte dos jovens que teriam visões e dos filhos e as filhas que iriam profetizar. Agora eu já estou consciente que eu sou parte dos velhos que vão sonhar. Eu já estou em plena consciência disso. Eu sou parte dos velhos que vão sonhar. Entende o que eu estou dizendo aqui? Brasil, para mim, as coisas já estão prontas. Nós só precisamos nos submeter uns aos outros. E cara, vamos falar a verdade, chegou o tempo da gente deixar de ser burro. No reino, quando um perde, tudo perde. Quando um ganha, tudo ganha. No reino de Deus não é essas coisas, essas divisões, essas disputas.
Porque o reino de Deus é o cumprimento da vontade de um Deus que é Pai, que determinou que teria um reino pleno por meio do seu Filho, revelado no seu Espírito sobre a terra. Entende? Eu tenho orado para que alguns irmãos que se acham nesses dias, os mais velhos, sabe, que já viram tanta manifestação de poder, alguns que já provaram de tanto movimento do Espírito, que já ouviram tanta palavra profética e a jornada vai passando, a gente não vê o cumprimento e cansaço bate, o desânimo vem também. A minha oração nesses dias é que esses irmãos reúnam suas forças, sentem na beira da cama e comecem a anunciar o que ouviram, o que viram, para que os nossos meninos possam dar continuidade àquilo que ele já disse sobre essa nação. Porque ele não vai falar nada novo, ele já disse. Nós só estamos buscando interpretar o que foi dito para poder tomar a forma do que ele falou. Para a gente encerrar e ficar mais claro, pais e filhos trabalhando juntos. 1 Crônicas 28 fala de Davi também chegando já no fim da sua jornada. E Davi foi o cara que Deus diz que é um homem segundo o seu coração. O Salmo 132 revela todo o sentimento desse cara. Diz que eu não vou deitar na minha cama, não vou dar descanso aos meus olhos, não entrarei na minha casa enquanto eu não preparar uma casa, um lugar, uma habitação, onde o Deus de Jacó possa se revelar. Não é assim que o Salmo 132 fala? Lembra-te, Senhor, de Davi, o teu servo, e dos votos que ele fez diante de ti. Não entrarei na minha casa, não deitarei na minha cama, não darei descanso aos meus olhos, enquanto eu não preparar um lugar para o Deus de Jacó. Davi tinha uma tenda em Jerusalém. 24 horas por dia, todos os dias da semana, ao som dos instrumentos, profecias, proclamações, intercessões, cânticos. Mas ele queria ter um lugar para Deus, e Deus diz: Davi, você não pode fazer uma casa, mas o seu filho, ele vai construir para mim uma casa. 1 Crônicas 28, Davi chama Salomão e diz: o meu Deus te escolheu, meu filho, para fazer para mim, para ele uma casa. Se tu for fiel com ele, como eu fui, ele vai ser fiel contigo. Vai prosperar o teu caminho, vai te abençoar, e tudo que tu fizer será bem feito. Aí Davi pega e começa a dar as medidas, uma planta da casa que Deus desejou ter, que Salomão construiu mais tarde no Monte de Sião, em Jerusalém. Davi começa a dar as medidas do átrio, começa a dar as medidas das recâmaras, das câmaras, dos lugares, começa a definir cada espaço. E no versículo 19 do capítulo 28 ele vai dizer assim: isso não é fruto da minha imaginação, foi o próprio Deus que escreveu, foi o próprio Deus que desenhou, e por isso vai e executa. Mais uma vez, pais e filhos trabalhando juntos. O que isso implica? Para muitos pais, nós, para irmãos mais velhos, tem coisas que você viu, que Deus desenhou na sua frente, mas você não vai construir. É para os seus filhos. E por isso nós precisamos entender o nosso papel dentro de cada momento daquilo que Deus está fazendo. Tem coisas que você viu, que Deus desenhou na sua frente, que você juntou até o recurso, mas não é você que vai fazer, porque os seus filhos vão ser continuidade daquilo que você é. Eu falo isso a pais biológicos, e eu falo isso para uma geração de pais espirituais sobre uma nação órfã. Vamos falar a verdade? Quantos de nós já sofreram com brigas entre pais e filhos espirituais? Quantos conflitos, quantas guerras internas, por falta de entender que um continua, um completa, um dá continuidade àquilo que pelo outro foi iniciado.
Essa geração é a continuação daquilo que veio antes de nós. Por isso não tem nada novo. O que ele está fazendo hoje, há 40 anos atrás, homens sem nome e sem face, com o joelho na terra, a boca no pó, derramando lágrimas e regando essa terra, eles profetizaram sobre esses dias. Eles se gastaram e se deixaram gastar para que muitas coisas se cumprissem agora. Porque a Bíblia vai falar de um pai e de um filho que trabalha junto. A Bíblia é a história de um pai e de um filho. E sempre trabalharam juntos. Entende o que eu estou falando? Nosso pai está edificando e construindo algo. A pergunta é, com quantos filhos ele pode contar nesses dias? Com quantos filhos vão edificar a partir daquilo que ele já determinou, a planta que ele já deu? Estamos em construção. Estamos em construção. Estamos em construção. Não é sobre nós, é sobre o nosso Pai. Quando aquele templo foi destruído, porque à medida que os anos foram passando, as décadas foram avançando, o sacerdócio que exercia função dentro daquela casa foi se afastando também da lei do Deus que deu para fazer aquela casa. E por causa dessa distância, desse distanciamento, aquela casa foi julgada, foi destruída. Mas houve um momento em que se cumpriu o que Jeremias disse, em que foi restaurado, ou voltou-se a restaurar aquela casa. E em Esdras 3:10 diz que quando lançam os fundamentos daquela casa, eles lançaram segundo o modelo deixado pelo pai, Davi. Quem construiu foi Salomão. Mas o modelo que foi restaurado foi segundo o modelo de um pai, que tinha deixado para que seu filho desse continuidade. A igreja dessa nação precisa se tornar sólida, para não dizer uma. E eu não estou falando que todos temos que ter o mesmo nome. Eu estou falando que todos temos que trabalhar pela mesma causa. O que nos faz um, não é quando nos reunimos num ambiente e cantamos a mesma canção, mas é quando nos movemos sobre a terra pelo mesmo propósito e por causa da mesma causa. É isso que nos tem feito um, ou que vai nos fazer um nesses dias. E Deus está unindo nesses dias propósitos. Não é sobre dar resultado, mas sobre cumprir propósito. E eu quero encerrar essa noite lendo um texto que amanhã, se me permitir o Senhor, eu dou continuidade. Que daí nós vamos falar disso, mas também de outras coisas. Mas eu queria que você abrisse comigo em Mateus capítulo 13. Aleluia. Nós estamos num ambiente profético. Nós estamos num ambiente propício para o cumprimento de palavras, para a restauração de sentimentos, para a cura. É um ambiente de reposicionamento. Sabe o que eu vou fazer aqui hoje à noite? Eu vim fazer aqui essa noite? Para alguns eu vim dizer: o teu consolo está nascendo, descansa. Lameque, descansa. Para outros, eu vim te dar uma caixa de ferramenta. Meu Deus, me dá alguma coisa na mão. Aqui. Eu vim te dar uma caixa de ferramenta, Noah. Para outros eu vim dizer: tem um serrote, tem um martelo, tem um prumo, tem um esquadro. E não é serra elétrica, é aquela manual, ó. É vai e vem aqui, ó. Entra para a floresta e começa a preparar matéria-prima, porque ele está edificando algo nesse tempo. E precisa de matéria-prima, coisas específicas para trabalho específico. Para uns eu estou dizendo: oi, descansa. Só comunica o que você já sabe, o que você já ouviu.
Para outros eu estou dando uma caixa de ferramentas dizendo, chegou a hora de trabalhar, meu irmão. É agora. Vamos. Temos uma planta, temos uma medida, temos uma palavra, o momento é propício, mas o ambiente é desfavorável, no dias de Noé também. A prática de justiça é o que operava. A distração é o que tomava conta. A busca pelo prazer é o que dominava. A quebra de alianças é o que comandava todo o ambiente. Mas ele não se importou com as circunstâncias à sua volta. Ele olhou para aquilo que estava ouvindo e vendo. Mateus 13. Shekatoyosorie. 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou, escondeu e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Essa semana que passou, última semana eu fiquei 10 dias no sertão. Estou voltando para lá na segunda-feira. Minha viagem de março eu já cumpri, agora fiquei do dia 21 ao dia 31. Voltei no sábado e na próxima segunda eu retorno para ficar mais 5 dias. Eu estava lá no sertão e Deus me mexeu comigo com esse texto. O reino dos céus é semelhante a um homem que achou um campo de grande valor, escondeu-se, alegrou com ele. Depois foi lá, vendeu tudo que tinha e comprou, adquiriu aquele campo. E o Espírito me soou uma frase que testificou dentro de mim, ficou imprimida no meu espírito. Deus me falando e dizendo, filho, Júnior, a forma como você emprega a sua vida no reino determina o valor que ele tem para você. A maneira como eu emprego a minha vida no reino vai determinar o quanto ele me custa, o quanto ele vale, qual é o valor que ele tem para mim. Eu quero fechar esse momento do nosso ajuntamento, do nosso encontro, da nossa reunião nessa noite, com esse texto e com essa frase. Quanto custa para você? Eu não sei. Olha para a forma que você está empregando a sua vida nisso. Você vai ter uma medida e um peso para saber o quanto isso está te custando. Eu não sei quanto a você. Eu não sei como você pensa. Eu não estou dizendo para você ser radical, uau. Mas se nós estamos num lugar onde você sai de casa para uma conferência que é marcando uma geração de inconformados, então eu penso que eu estou diante de homens inconformados e de pessoas inconformadas. Então eu penso que nós não temos mais tempo para perder. Nós só temos esse tempo para viver. Eu não quero ser maluco de dar datas específicas, mas eu quero, por causa dos sinais, dos tempos e do cenário à nossa volta, talvez dizer, provavelmente nós não temos mais 50 anos pela frente. Eu estou sendo generoso, porque olhando 50 anos para trás, se a multiplicação da iniquidade continuar na mesma velocidade, aceleração, nós não temos 50 anos para frente. Porque um homem de 50 anos atrás, se ele tivesse sido parado no tempo e inserido agora, nesses dias, ele não conheceria a sociedade que nós vivemos. E eu não estou falando da tecnologia, eu estou falando da moral, de princípios e de valores. Por isso que a nossa geração, muitos lameques se cansaram, porque foi uma geração dos irmãos dos nossos pais, que sofreram porque viveram a transição entre aquilo que era moral começou a perder valor, o princípio começou a perder valor. Os valores começaram a perder valor. E daí eles viveram em meio a conflitos. Entre aquilo que era pecado se tornou iniquidade. Porque pecado sempre foi. Mas antes o homem abominava. Mas agora o homem aprova.
Entende o que eu estou dizendo? Então, se continuar a mesma velocidade de aceleração dos últimos 50 anos, mais 50 anos para frente, eu não sei se a gente tem 50 anos para o cumprimento de todas as coisas. Então é sobre agora, é sobre o já, é sobre o hoje. Deus nos tem falado sobre Efésios, capítulo 5, versículo 15, por isso que Ele mandou a gente trabalhar 10 anos, naquilo que Ele nos confiou, não é a sua medida, é a minha medida, é a confiança que Ele deu para nós fazer algo. Efésios 5,15 diz que nós não deveríamos ser como os tolos, insensatos, mas como os sábios, trabalhando para remir o tempo, porque os dias são isso, buscando saber qual é a vontade do Senhor. Esse é o momento de trabalhar para remir o tempo. Como nos dias de Noa, nós não temos 100 anos. Júnior, o que você faz? Já está tudo pronto, agora não. Mas tem um momento que o Brasil está vivendo, uau, que momento tremendo é. Mas eu não estou preocupado com a agitação desses dias. Eu estou trabalhando, não para fazer algo que vai funcionar agora, mas quando for exigido, vai estar pronto para funcionar. Porque nós estamos vendo o que está diante de nós. Estamos antecipando aquilo que ainda não veio. Assim Noé fez. Nós víamos do aeroporto para cá de Vitória e Júnior falava de uma música de Misty Edwards, lá do IHOP. A Misty canta uma canção que nós falamos do dia de Noa no Brasil há 5 anos para cá. Mas ela liberou uma canção como nos dias de Noé, há 14 anos atrás. Há 14 anos atrás, uma sala de oração, a Misty liberou uma canção que seria como nos dias de Noa, aonde os homens estariam distraídos, aonde diriam, nunca choveu antes, aonde, para que fazer um barco na areia? Lá, 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 lá. Há 14 anos atrás, alguém que estava ligado ao tempo, estava antecipando e anunciando o que estava para chegar. Faz 5 que nós falamos dos dias de Noa. Que o Brasil, muitos irmãos que pregam isso, irmão Leandro já esteve aqui, que vocês conhecem, fala disso, mas tudo isso nasceu há 5, 6 anos para cá. A Misty, há 14 anos atrás, ela já liberava em canções. O que nós estamos querendo é tomar a forma daquilo que ainda não chegou. Antecipar, Noé não fez a arca porque chovia, é porque foi anunciado que a terra seria inundada. Ele estava antecipando o que ainda não havia chegado. Posso falar uma coisa? Até quando a gente vai ser burro de trabalhar distraído? Me perdoe as expressões, mas sabe, eu vou em alguns lugares e às vezes eu falo, nós temos que deixar de ser burro. De tudo que eu falei, o cara só gravou isso. Nós temos que deixar de ser burro. E eu fico feliz, porque quando se usa um termo desse, é o que mais marca na cabeça dele. Não é assim? Não é uma expressão pejorativa, mas é uma forma de alerta. Entende o que eu estou dizendo? Aonde você está empregando a sua vida determina o valor que isso tem para você. Se somos filhos, se fomos chamados para estabelecer um reino, se fomos chamados a viver o governo do Cristo na terra, então nós temos que agir como tais. Porque a nossa renúncia de agora não é por causa de agora, é por causa do dia que ainda está para chegar. Cada um vê como é que constrói a obra das suas mãos, Paulo vai dizer, sobre o fundamento que é Cristo. Cada um vê como é que constrói, se com ouro, com prata, com feno, palha ou madeira, porque a obra da mão de cada um será provada pelo fogo. O que ser consumido é salvo, mas sofre dano, e o que permanecer, esse recebe galardão. Não é sobre o quanto de coisas nós vamos fazer, não é sobre o tamanho das coisas que nós vamos fazer, mas é com que valor nós estamos empregando naquilo que nós estamos fazendo. Porque eu posso fazer algo muito grande que não me custa nada, usando feno, palha e madeira. Mas eu posso fazer algo pequeno. Quem já casou aqui, que foi noivar? Coisa para o jovem quando vai noivar, coisa mais cara para ele é fazer aliança de ouro. Não é assim? Ele rapa a poupança, ele vai na casa da avó, a avó dá um brinco de ouro que ela tinha perdido na gaveta.
Não é assim? A mãe junta aquela pulseirinha que ela não usa mais. Porque e ele faz uma aliança e nem é muito grossa, fica fininha. Mas é cara. Entende o que eu estou dizendo? Eu posso fazer algo grande, que não me custou nada. Posso fazer algo que não seja tão grande, mas que me custou tudo. Nas coisas do reino não é sobre o quanto e nem o tamanho, é como. Sempre está ligado, é como. Quando se fala de ofertas, não é quanto, é como. Quando se fala da edificação, de se dar a Ele, não é o quanto eu estou fazendo, é como. Entende o que eu estou dizendo? Porque o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um campo de grande valor. Se alegrou, escondeu ele por um tempo, depois foi e vendeu tudo que tem. Escute. Para terminar, Jesus. Quantos pais nós temos aqui? Davi deixou um modelo correto. Seu filho construiu pelo modelo que ele deixou. E as gerações que vieram depois dele, todo rei em Israel, que andou segundo o padrão que Davi deixou, é anunciado na Escritura, que morreu e descansou e foi enterrado e viveu como viveu seu pai Davi. E Davi não foi pai do cara, mas Davi deixou um modelo para que outras gerações vivessem de acordo com o que Deus desejava, porque foi um homem segundo o coração de Deus. E você vai a Israel hoje, eu tive já a oportunidade, e você vai no túmulo de Davi, fica junto de uma sinagoga. E você passa por dentro da sinagoga, onde meninos estão lá, jovens rabinos sendo formados, lendo a Torá, adorando o Eterno, próximo do túmulo de Davi, dizendo: Deus faz de novo. Buscando a essência do coração de um homem que deixou um modelo entre se relacionar céu e terra. O que eu quero dizer, se nós como pais construímos um lugar seguro e deixarmos o modelo correto, tudo que nasce de nós, que vai dar continuidade, vai sempre reproduzir do jeito certo. Por isso que essa geração, a família está sendo tão afrontada, as casas estão sendo tão afrontadas, o ser chamado pai tem sido denegrido tanto a sua imagem. Mas se nós nos posicionarmos nessa geração e deixarmos o modelo, o que está nascendo vai poder construir da forma correta. Fica de pé comigo, querido. Aleluia. O que está nascendo vai trabalhar muito, mas traz consolo, como Noé. O que está nascendo, como João, vai promover denúncias, mas vai provocar muita alegria. E vai reposicionar muitos pais que até esses dias tinham perdido sua voz. E mais do que falar, são pais que vão profetizar, porque é o que Zacarias faz. O que está sendo convocado nesses dias é dos que mamam aos anciões. Se coloca no lugar devido, Brasil. 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 Vamos nesses dias trazer direção. Vamos nesses dias apontar o caminho devido. Vamos nesses dias nos responsabilizar, porque são dias de maturidade. Aleluia.
Há um trabalho de pais e filhos. Porque esse é o ensino das Escrituras, é a história bíblica. Um pai que revela o seu filho e um filho que revela o seu pai. Eu quero encorajar muitos aqui nessa noite e responsabilizar outros tantos também nessa noite. Aleluia. Aleluia. Vamos orar. Vamos ter um momento de oração. Vamos deixar o Espírito nos conduzir. Vamos funcionar nessa noite. Não como espectadores,